Em entrevista às emissoras de rádio e de televisão locais, o governador da Bahia, Jacques Wagner, do PT, tem garantido que não irá punir quem participou da greve da Polícia Militar de forma pacífica. Mas os policiais envolvidos em atos de vandalismo, segundo ele, serão processados. O governador não deixou claro, no entanto, se os líderes do movimento serão anistiados, já que a greve foi considerada ilegal pela Justiça. Alguns analistas, no entanto, estão identificando uma absoluta falta de atuação dos setores de inteligência do governo na antecipação dos acontecimentos e culpam o governo de Jacques Wagner pela forma como esses acontecimentos se desenrolaram e seus desdobramentos. O deputado Antônio Embaçaí, do PSDB, ex-prefeito de Salvador, vem acompanhando de perto a situação e participa desta edição do Palavra Aberta, que também é transmitido pela Rádio Câmara. Nessa altura do campeonato, o senhor acredita numa solução pacífica? Tem que ser através do diálogo. Eu acho que o confronto não leva a nada. Confronto é uma situação que realmente os policiais não aceitam e não é a solução. Todos nós, eu sou da oposição, de um partido de oposição, mas não sou oposição à Bahia nem ao Brasil, né? O que nós queremos é a pacificação, um entendimento. E entendo, aqui não é a hora de estar apontando erros, mas entendo que a linha tomada inicialmente pelo governo foi uma linha equivocada. A linha do confronto, de colocar blindados, helicópteros, enfim. Isso gera tensões, declarações equivocadas também do ministro da Justiça, do governador da Bahia, do presidente da Assembleia. Então, agora me parece, e a gente está contribuindo para que isso aconteça, a linha do diálogo, da conversação, do entendimento. Aí sim, eu acredito que vai se pacificar. Agora, o crescimento dessa onda de assaltos, assassinatos, etc., de certa forma também não justificaria a posição tomada pelo governo de chamar a Força Federal? Eu acho que foi a decisão correta do governador Wagner chamar a Força Federal, porque isso, de uma forma ou de outra, ajuda na proteção da população. Quer dizer, a gente lamenta que tenha chegado a esse ponto, mais de 100 homicídios aconteceram desde o início da greve, então foi uma decisão acertada do governador, embora a gente saiba que não são pessoas qualificadas para esse tipo de policiamento. Foi uma decisão acertada. Agora, o que não se pode é ir para o confronto, colocar exército contra a polícia, isso não leva a nada. A autoridade se revela e é reconhecida pela população quando ele reconhece e resolve o problema. Quando a autoridade não resolve o problema, aí a coisa fica muito ruim. Na Bahia, a gente fica muito triste, lamentando tudo isso, porque é uma cidade, Salvador, a Bahia, quer dizer, um povo hospitaleiro, um povo cordial, generoso, solidário, que não quer isso, não quer isso. E é inacreditável que o governo não tenha percebido esse grau de insatisfação da Polícia Militar. Não sei se os serviços de inteligência falharam ou não, ou se o governador avaliou mal. O fato é que nós estamos aí numa situação terrível, com graves prejuízos, inclusive para a imagem da Bahia. Com o carnaval batendo na porta, né? Carnaval e o verão, nós já tivemos lá uma série de prejuízos, espetáculos, artísticos. O governo dos Estados Unidos recomendando que as pessoas cancelem as viagens? Exatamente, que uma viagem que não seja essencial, que o americano não vá ao Brasil, tudo isso repercute fora, porque Salvador e a Bahia têm uma dimensão internacional. Quando o governo dos Estados Unidos diz isso, imagine os outros países da Europa. Quer dizer, é um prejuízo realmente inestimável e atinge a imagem da Bahia. Deputado, vamos falar da questão central da greve, que foi a reivindicação salarial dos grevistas. Eu estava ouvindo outro dia o governador Jacques Wagner falando que eles recebem algo em torno de R$ 2.000 e poucos de salário, que é considerado um salário razoável para os padrões dessas mesmas categorias em outros estados. Até mesmo no Rio de Janeiro, me parece que o salário é mais baixo, se não me engano. E ele disse que não tem condições de elevar esse teto. O senhor acha que ele está jogando muito duro nisso daí? Ou é apenas uma questão de retórica? Nós tivemos uma greve na Bahia em 2001, com essa mesma característica, e hoje os policiais que lideram a greve desse ano são os mesmos que lideravam em 2001. E dizem, inclusive, que naquela ocasião o próprio governador Wagner e outros deputados e representantes do PT estimularam a greve. Veja que situação. E em 2001... E Wagner era deputado. Era deputado, Federal, era deputado. Inclusive, que pediu ao presidente da Petrobras espaço para fazer reuniões, financiou veículos. Quer dizer, veja que situação. Em 2001 ainda, o ex-presidente Lula deu declarações, né, reconhecendo a legitimidade das reivindicações, que o policial era trabalhador, como de fato é, que é um pai de família que merece toda a atenção. O governador Wagner fez campanha
com essas lideranças em 2006, mostrando a situação das finanças que estavam sendo praticadas na Polícia Militar. Foi eleito, em 2009 assumiu o compromisso e esses compromissos não puderam ser honrados. Então, isso é uma coisa que a gente tem que também considerar. Há uma sensação de que eles foram traídos, não foram reconhecidos nas suas reivindicações. E o governador, volta a insistir isso aí, o governador não teve, talvez, um sistema de informações que pudesse detectar esse grau de satisfação, e o fato é essa situação lamentável que a Bahia está vivendo, com a repercussão, inclusive, em todo o país. Agora, o medo, exatamente o senhor tocou nesse ponto, é desse tipo de movimentação se espalhar. Já se fala de uma insatisfação parecida no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas... Rio de Janeiro, Rio Paraná... Rio de Janeiro, quer dizer, é um rastilho de pólvora, é perigosíssimo que a moda pegue. Eu acho que, quer dizer, o governo, quando foi para a linha do confronto, eu acho que foi uma linha equivocada. Tanto que está recuando, recuou. Já está fazendo uma conversação que é exatamente o que a gente pregou desde o início, o diálogo, né? E também cometeu um outro erro, quando transformou esse assunto num assunto nacional, quer dizer, instigando e chamando, inclusive, a solidariedade de outras polícias de outros estados. Poderia se resolver o problema na Bahia, né? Se resolveria com cautela, com cuidado, mantendo a autoridade, mantendo a disciplina e a ordem, né? Recuperando toda a situação que existe e evitaria de dar uma dimensão nacional, que acaba por trazer a solidariedade e chamando a motivação de outras polícias de outros estados que poderiam também, mais do que natural, estar negociando as suas condições de trabalho. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem a posição tomada pela Justiça que considerou ilegal a greve. Desse ponto de vista, esses grevistas não se tornariam uma espécie assim de insurgentes, e aí sem razão alguma, para estarem fazendo o que fizeram e continuam fazendo? Com ocupação de prédios públicos, etc. Olha, a partir do momento que se instala um movimento dessa magnitude, se não tiver muito cuidado, você vai gerando outro tipo de problema, vai gerando mais complicações, o que torna mais difícil a solução. Greve na polícia não é greve de professor, não é greve de médicos ou de outra categoria. É uma coisa muito mais sensível que está tratando-se de vida das pessoas. Para se ter uma ideia, mais de 100 pessoas já foram vitimadas, assassinadas na região metropolitana, na Bahia. Então é preciso ter muito cuidado com tudo isso, conduzir com habilidade. O governador não pode abrir mão da sua autonomia, da sua liderança e não pode transferir para o governo federal as negociações. O governador é o líder, é o comandante, é a parte mais forte. E sendo a parte mais forte, cabe a ele a liderança e encontrar a solução. Nós estamos querendo que ele resolva o problema. Nós estamos aqui, nós somos oposição, mas não queremos de maneira nenhuma trazer mais problemas para o governador. O que a gente quer é uma boa solução. De que forma a oposição na Bahia, de forma concreta, está participando no sentido de se chegar a um bom acordo, uma boa finalização de todo esse problema? Primeiro, chamando a atenção de forma reiterada da necessidade de evitar o confronto. Tá? Evitar o confronto porque isso tem desdobramentos imprevisíveis. Imagine você colocar policiais contra tropa de exército, o que é que pode acontecer? Você tem dentro da Assembleia Legislativa da Bahia 300, 400, 500 policiais, né? Com uma situação de tensão, de pressão com familiares e o Exército tentando... Quer dizer, você é uma coisa que você toma muito cuidado, porque isso pode gerar... Até porque a tropa do Exército não foi treinada para lidar com esse tipo de ocorrência. Não é isso, tem outra exatamente. destinação. Outra destinação, quer dizer, não é isso não é normal. Outra formação. Outra formação é uma coisa anormal. Então deveria ter se evitado isso. Como não se evitou, o que a gente está colocando de uma maneira muito enfática e medindo, inclusive, todas as declarações, é que o confronto não resolve. O diálogo é o caminho. Eu acho que o governador já está recuou de uma posição de confronto, de hostilidade, estava se colocando blindados, urutus. Isso não resolve. É resolver conversar com a categoria que tem responsabilidade, são pessoas responsáveis, conscientes, que sabem realmente também as limitações que o governo tem para atender às suas reivindicações. Deputado Antônio Embaçaí, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Palavra Aberta. Obrigado. E vamos torcer para que tudo Vai dar certo. Termine da melhor forma possível. Vai dar certo. Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.